Graça e paz, povo de Deus, de casa em casa até a última casa. Seja muito bem-vindo ao templo da igreja Getsemane. Seja muito bem-vindo à casa do nosso Pai, do nosso Deus. Você que está me assistindo pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Obrigado por abrir a sua casa para nós entrarmos com a bênção de Deus. Mesmo que você esteja com toda a segurança da sua casa e do conforto do seu lar, tem uma condição para você assistir o culto com a gente: esteja de coração aberto. Amém? Eu quero convidar você que está aqui a se colocar em pé. Nós vamos iniciar nossa celebração, nossa adoração a Jesus. E eu quero começar lembrando de uma passagem muito importante na Bíblia, onde Jesus vai na casa de Marta e de Maria. E quando Jesus chega, Marta fica agoniada, querendo trabalhar e arrumar todas as coisas para Jesus, mas Maria se senta do lado dele e apenas aproveita o tempo, porque ela está com Jesus. Eu quero te convidar hoje a colocar o seu coração como o coração de Maria. Aproveite o tempo, porque você está na casa de Deus, você está na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse Jesus Cristo é aquele que transformou o nosso choro em festa. Ele transformou tudo que era luto em alegria. Ele mudou as nossas histórias. Amém? Você pode levantar sua mão para o céu nessa viração de dia e agradecer a Deus, porque Ele é bom. Ele transformou a nossa história, Ele nos trouxe até aqui. Se você concorda com isso, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia! Guia-me, Senhor. Guia-me, Senhor. Guia-me, Senhor. Guia-me, Senhor. Eu me rendo ao teu comando. Eu vou aonde o teu cajado me levar. Em teus braços vou seguro. Nada me faltará.
pastor. Posso confiar, quero te dar o meu louvor. Posso confiar, sim, vou me entregar. Tu és o meu pastor. Aleluia. Para sempre o Senhor seja louvado. Queria que você tomasse sua Bíblia na mão e abrisse nos Salmos, de número 24. Amém? Quando viemos à igreja, a Bíblia como o livro, papel, ou a Bíblia no celular. É muito importante que tenhamos a palavra de Deus na nossa mão. Amém? Ainda que passe no Data Show, é bom que tenhamos a palavra. Se você puder ficar em pé, aí na galeria também os irmãos, amém? Se colocarem em pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus. Que sábado maravilhoso, que momento tão especial na viração do dia, adorarmos ao Senhor. A palavra do Senhor diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela há, o mundo e todos os que habitam nele. Essa tradução é um pouquinho diferente. Você pode pegar outra tradução, por favor? Tradução, amém. A tradução mais tradicional, tá, Érica? A tradução anterior. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quem habita no mundo? Quem está aqui no mundo? Então diga assim: eu sou do meu Deus, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Pode seguir? Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Você que veio hoje à casa de Deus, ao lugar santo de Deus para adorá-lo, eu lhe felicito. Eu estive ontem, eu estou hoje no altar do Senhor, eu estarei amanhã também, sempre com esse entendimento. E o salmista pergunta: quem subirá ao monte do Senhor para adorá-lo? E ele responde. Se você puder colocar assim as suas duas mãos, erguendo como uma oferta ao Senhor, entregando suas duas mãos, ele diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E o versículo 6, esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Volte 2 versículos, por favor. A pergunta é: se você puder fechar seus olhos, quem subirá ao monte do Senhor? Quem está habilitado para vir à presença do Senhor para adorá-lo? Aquele que é limpo de mãos, aquele que não entrega a sua alma, o seu coração à vaidade e nem jura enganosamente. Vamos orar ao Senhor? Pai, aqui estão nossas mãos. Entregamos ao Senhor nosso espírito, alma e corpo para adorar ao Senhor. Ensina-nos a te adorar no meio dos louvores, no meio da adoração. O Senhor opera maravilhas, o Senhor cura, o Senhor liberta, porque o louvor cabe bem aos santos, a sua palavra diz, porque em meio aos louvores o Senhor habita, o Senhor flui. Ensina-nos a te adorar como tu mereces ser adorado. Ah, Deus, que bom que viemos ao teu santo templo, à tua santa casa. E hoje nós queremos te pedir: santifica as nossas mãos. Santifica as nossas mãos, Senhor, para que com essas mãos nós possamos, sem nenhum constrangimento, erguer mãos santas ao Senhor.
mãos que não recebem propina, mãos que não fazem negociatas, mãos que não praticam a imoralidade, a imundícia sexual, mãos que não são para apontar o dedo e acusar, mãos que não são para esbofetear, para agredir, para ferir, mãos que não são para roubar ninguém, mãos, Senhor, santificadas. Purifica as nossas mãos. Levante suas mãos ao céu. Se houver algum dolo em nossas mãos, se houver algum roubo, Deus, a tua palavra diz que aquele que não entrega os dízimos ao Senhor, rouba ao Senhor. Aquele que, Senhor, explora o pobre, o necessitado, ele está com as mãos sujas, Senhor. Então purifica as nossas mãos hoje. Lava as nossas mãos hoje. Veja se há algum pecado, alguma iniquidade, alguma acusação do inimigo que nos impede de semear e de colher com as nossas mãos, Senhor. Purifica as nossas mãos para te adorar, para aplaudir, para celebrar, para fazermos gestos de adoração, gestos de carinho. Senhor, purifica as nossas mãos para que as mãos curadas e libertas e santificadas, nós possamos trabalhar, semear, meu Deus, e também possamos colher, meu Deus, o fruto do nosso penoso, mas bendito trabalho. Ensina, Senhor, essas mãos a afagar, a fazer um carinho, a demonstrar maternidade, amor na paternidade, amor entre irmãos, meu Deus, afeto para aquelas pessoas. Hoje vivemos uma geração de tanta gente carente, só de um passar de mão na cabeça, meu Deus. Como eu tenho visto, experimentado isso. Santifica as nossas mãos, meu Deus, em nome de Jesus, para o teu serviço, para que haja alegria no servir, para que essas mãos não sejam remissas. Um dia o Senhor encontrou um homem com a mão leprosa, e a mão dele, Senhor, quase talvez não tivesse mais mão, mas o Senhor curou aquela mão. Eu não sei o restante da história da vida daquele homem, mas eu tenho certeza que aquele homem voltou a produzir, voltou a trabalhar, voltou a semear, voltou a colher. Ele saiu da situação de aleijado, de leproso, de maldito, de marginalizado, para alguém que produzia. Eu tenho certeza que ele aplaudiu muito ao Senhor, ele celebrou muito ao Senhor, ele fez muita coisa boa com aquela mão que o Senhor restituiu. Então visita as nossas mãos, porque queremos subir ao teu monte, não com apenas duas mãos biológicas, mas mãos santas. Olhe para as suas mãos e agradeça ao Senhor por elas. Você tem duas mãos perfeitas? Você trabalha com elas? Você faz tanta coisa no dia a dia? Nós que somos donas de casa e por amor arrumamos a casa para a nossa família, varremos, lavamos louça, cuidamos da nossa casa, cuidamos da roupa do nosso esposo, das coisas dos nossos filhos. Imagina se não tivéssemos mãos. Abraçamos com as mãos. Como são importantes as nossas mãos. Mas coloque a mão no seu coração, por favor, e feche seus olhos. Ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem não entrega a sua alma à vaidade, o seu coração à vaidade. Nesse lugar santo, não tem lugar para questionamentos, não tem lugar para incredulidade, não há lugar para orgulho, não há lugar para ficar olhando o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, recriminações, soberbas, orgulhos. Só tem espaço para aquele que traz o coração completamente entregue, derramado, como uma criança, para adorar ao Pai, para vir à casa do Pai e receber do Pai o aconchego, o amor, o abraço, o afago, talvez o ralho. Você que não é amazonense, que não sabe, é a bronca do Pai. A bronca do Pai nos livra da morte. O confronto do Pai é sempre para o nosso crescimento. Senhor, entregamos nosso coração, livra-nos da vaidade, do orgulho, da soberba, porque sabemos que a soberba precede a queda. Todo orgulhoso e soberbo tem uma queda na sua frente. Então livra-nos disso, Senhor. Queremos sempre saber quem é o Senhor.
Só o Senhor em nós, Cristo em nós é a esperança da glória. Que não somos absolutamente nada. Por mais que tenhamos dons, talentos, não somos nada sem o Senhor. E não juraremos enganosamente. Não defraudaremos, não enganaremos, não exploraremos, não mentiremos, Senhor. Não juraremos enganosamente. Assim, Deus, muito obrigada. Que assim seja no poder do nome e do sangue de Jesus, porque esta é a geração daqueles que te buscam, aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Se é com você essa palavra, você pode adorar, celebrar, agradecer a Ele, ao único que é digno de honra, glória, poder, majestade, e transformar as mais íntimas intenções da nossa vida. Gracias y paz, pueblo de Dios. Usted que es pastor, que es obispo, que es apóstol, que es líder en su iglesia, en su ministerio, en su nación. Graça e paz, povo de Deus. Você que é um pastor, é um líder de seu ministério na sua nação, Desde que está desde los Estados Unidos, Centroamérica hasta Suramérica. e que ministra desde os Estados Unidos para a América Central e para a América do Sul. Queremos hacerte una invitación muy especial. Queremos fazer um convite muito especial, Que este día viernes, que nesta sexta-feira, a partir de las 21 horas, 9 de la noche, a partir das 21 horas, usted se conecta al aplicativo Zoom. você se conecta pelo aplicativo Zoom, En breve usted va a recibir aquel link e nós vamos enviar para você um link, donde usted se va a conectar. e aí você vai se conectar. Allí nuestro apóstol, apóstol del Ministerio Apostólico Getsemani, aquí en Manaus, Brasil, Você vai se conectar com o nosso apóstolo Marcos Valério, da igreja do Ministério Apostólico Getsemani, aqui do Brasil, donde usted va a recibir una herramienta poderosa de Dios para este tiempo, onde você vai receber uma ferramenta poderosa de Deus para esse tempo, y que ha bendecido nuestra ciudad aquí en Manaus Y que a más de 5 años, e que tem abençoado a nossa cidade aqui em Manaus há mais de 5 anos. y ha venido a ser una respuesta poderosa de Dios para nuestra ciudad y para esta nación. E essa é uma ferramenta de Deus poderosa para a nossa cidade, mas também para a nossa nação. El mover de milagres de casa en casa hasta la última É o casa. mover de milagres de casa em casa até a última casa. Usted no puede perder esa transmisión. Usted no puede perder esa transmisión y va a recibir del cielo una herramienta maravillosa de Dios para este tiempo que estamos viviendo. Você não pode perder essa transmissão, porque essa é uma ferramenta maravilhosa de Deus para esse tempo. Entonces la invitación es para usted que nos está viendo este viernes 2 de octubre a partir de las 21 horas. Então esse convite é para você que está nos assistindo agora, dia sexta-feira, dia 2 de outubro, a partir das 21 horas. Entonces no se olvide, descargue el aplicativo Zoom si no lo tiene y ahí se conecta con nosotros. Não se esqueça de baixar e instalar o aplicativo Zoom se você não tem. Dios les bendiga grande y poderosamente. Deus te abençoe poderosamente. Dê um aplauso ao Senhor. Uau! Glória a Deus. Dá um aplauso ao Senhor pela vida do Wesley. Uou! Quero ministrar uma palavra de bênção na sua vida. Você já prepara o seu dízimo, a sua oferta, porque Deus tem grandes coisas para entregar para nós. A palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 3, versículo 9: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E também diz a palavra do Senhor lá em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para recolher. Diga amém, eu recebo. Diga eu recebo. Deixa eu falar uma coisa para você, que talvez você tenha esquecido. Eu sei que você sabe. Deus, Ele não quebra princípios. Aliás, o nosso Deus é Deus de princípio, e Ele não quebra princípios, Ele não nega o princípio que Ele estabeleceu, e Ele vai nessa regra até o fim. Deus é Deus de princípio, e Ele não quebra princípio. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus é Deus de princípio, e não quebra o princípio que Ele estabeleceu.
Olha, Deus não quebra as suas regras. Aliás, a Bíblia é um livro que está escrito aí, né, ao longo de mais de 5.000 anos, e ele continua sendo um livro atual, porque as regras do Senhor, o princípio do Senhor continua atual. Quando a gente estuda por princípio bíblico, a gente sabe que o princípio bíblico, ele é para toda pessoa, para todo lugar e em todo tempo, não é? Então o princípio se estende aí, e a gente vai entender que Deus estabeleceu para nós princípios de prosperidade. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus estabeleceu para você princípio de prosperidade. E a gente leu anteriormente dois textos importantes. O primeiro texto é que se eu honrar o Senhor com os meus bens e com a primeira parte de toda a minha renda, os meus celeiros serão fartos, não é? Não faltará nada, nem coisa grande nem pequena. E o segundo princípio que Deus estabeleceu é o princípio do dízimo. Se eu dizimar ao Senhor, eu posso inclusive fazer prova dele, e ele vai abrir as janelas dos céus e vai derramar bênçãos sem medida. Isso é princípio estabelecido pelo Senhor, e ele não quebra princípio. Quando nós dizemos que Deus é fiel, e isso é importante que a gente entenda. Quando eu digo, Deus é fiel, algumas pessoas entendem que Deus é fiel porque ele vai conosco por onde a gente vai, não é? Se eu for para a direita, Deus vai comigo porque ele é fiel. Deixa eu falar uma coisa para você importante: Deus é fiel à sua palavra, a palavra dele, que ele estabeleceu. Deus é fiel ao princípio, e ele está conosco desde que eu cumpra os seus princípios. Você está entendendo isso, amém? Irmão, está entendendo? Quem está entendendo diz amém aí. Então olha só, Deus é fiel ao seu princípio e à sua palavra, e a gente precisa se meter aí debaixo do princípio, andar em linha com Deus, para termos tudo aquilo que ele estabeleceu para nós como herança. Olha o que diz o livro de Números, capítulo 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Esse texto é um texto que afirma que Deus não mente, e se ele falou, ele vai cumprir. Porventura ele falaria e não cumpriria o que ele fala? Claro que Deus cumpre, porque Deus não é homem para que minta. E se ele falou, olha o princípio que ele estabeleceu: honra o Senhor com teus bens. Foi ele que disse: e eu vou encher os teus celeiros de bênção. Ele diz: tragam os dízimos à casa do tesouro, e faça a prova de mim, para ver se a janela do céu não vai ficar aberta para você. E como ele é Deus que não quebra princípio, ele também foi um modelo para nós nesse princípio. Em João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ofertou, que deu, que dizimou, que entregou o seu filho, porque ele sabia que para a salvação, olha só, a salvação da humanidade tinha que ter uma oferta, tinha que passar por um sacrifício, oferta. Se você ler o Velho Testamento, você vai entender essa relação, sacrifício, oferta, sacrifício. Então olha só, Deus, para mostrar para nós que se eu quero salvação financeira, se eu quero uma salvação de enfermidade, se eu quero uma salvação para a minha família, se eu quero salvação para a minha história, eu preciso também fazer uma oferta. Deus queria salvar a humanidade e ele ofertou, ele deu. Por isso os céus são cheios de adoração, não falta nada no céu, porque Deus é o primeiro que cumpriu o princípio. Ele estabeleceu o princípio e ele cumpriu o princípio, porque Deus não quebra princípio. Inclusive, houve alguém que perguntou assim: Senhor, será que não poderia alguém aqui na terra morrer por nós? E ele mesmo disse: não, porque não há nenhum justo,
nenhum sequer. Ele precisava entregar o seu filho por nós, como uma oferta para a nossa salvação. Então o dízimo, ele é um cumprimento de princípio. A oferta também é um cumprimento de princípio. E se eu cumpro o princípio, Deus é fiel para cumprir a parte dele. Deus não muda, Ele é fiel. Ele vai encher os teus celeiros, Ele vai encher a tua casa. Janelas dos céus estarão abertas para aquele que cumpre o princípio. Quem recebe essa palavra aí? E até para a salvação Ele já cumpriu o princípio, porque Ele deu o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Ele ofertou, Ele entregou para reter, para ter uma colheita superabundante. E eu e você somos a colheita do Senhor. Nós somos essa colheita. Ele entregou uma super oferta para ter uma super colheita. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Quem recebe? Glória a Deus. Eu queria orar por você. Levanta o teu dízimo, a tua oferta. Levanta aí. Se você não trouxe, diga assim: Deus, eu quero cumprir o princípio, porque eu quero ter a minha casa abastecida, eu quero ter o meu celeiro farto, eu quero cumprir o princípio, porque eu quero a salvação da minha vida financeira, eu quero a salvação da minha família. Eu vou fazer isso. Pai, em nome de Jesus, hoje, meu Deus, apresentamos diante do Senhor os dízimos, as ofertas, as primícias, porque tudo isso está estabelecido na tua palavra. E aquilo que está escrito não pode, Senhor, não pode de maneira nenhuma ser revogado. Tua palavra diz que nem um tio, nem uma vírgula passará, porque o Senhor é Deus de palavra, é Deus de promessa, é fiel. Então, Senhor, tua palavra diz que para o fiel há sempre uma janela aberta no céu. Para o fiel, os celeiros sempre serão cheios e não faltará. E até aquele, Senhor, que é fiel e está passando por tribulação, esse também, Senhor, receberá do Senhor uma herança poderosa. É isso que diz a tua palavra: a tribulação é leve e momentânea, e ela não se compara ao peso da glória que virá. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, porque a tua palavra é verdadeira. Que se cumpra a tua promessa na vida de cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Antes de passar para o apóstolo, quero chamá-los aqui na frente, chamar os pastores aqui do nosso culto. Venham, por favor. Pastor Fábio, pastor Elaine, Edgar Ila, pastor Moisés Salgado, pastor Sidneide, os mais bonitos já estão aqui. Presley e Camila, podem subir, por favor. A pastora Valdete e o pastor Ivan. O apóstolo já chamou de pastor, então agora já está batizado, né? Pastora Valdete, o Wallace e Cristiane estão aí. Está aqui o Wallace, aqui atrás, muito bem. E vamos chamar os nossos apóstolos para ficar na nossa frente aqui, porque eles vão ser homenageados da noite. Estão completando hoje 18 anos de ministério pastoral, como nosso pastor em Getsemane, amém? Não é de ministério pastoral, porque a ordenação dele foi no mês de fevereiro. 33 anos, né, apóstolo? 33 anos de ministério pastoral, e há 18 anos ele é o pastor titular da nossa igreja. E eu me lembro que nós chegamos aqui praticamente juntos, não é? O Wallace já estava aqui, não é? E nós chegamos aqui praticamente juntos, e o nosso templo era ali em cima, não é? Era um templo que cabia 200 pessoas no máximo. E chegou um tempo que a gente precisava fazer 4 cultos já naquele tempo, não é? E debaixo do cajado dele, nós construímos esse altar, esse templo maravilhoso. É uma grande obra. E aliás, você sabe que, aliás, talvez você não saiba, mas tem mais dinheiro para baixo do que para cima. Cada coluna dessa, meu apóstolo, são 12 metros de profundidade, não é isso? É estaca. Cada sapata ao redor dessa coluna pegava, eu acho que uns 10 traços de concreto. Só para dizer para você que isso aqui custou muito dinheiro, mas foi tudo milagre do Senhor. Debaixo do cajado dele temos sido prosperados,
Porque enquanto construíamos a casa do Senhor, o Senhor construía a nossa casa, construía a nossa família, e o apóstolo ministrando na nossa vida, pastora, não é? Era tremendo. E depois ele vai dar um testemunho, eu já estou falando demais. E eu queria hoje que nós orássemos como pastores. A nossa oferta que nós vamos dar é uma oferta como igreja. Nós vamos marcar a vida dele com as nossas digitais, porque eles marcam também a nossa vida com as suas digitais. Amém? Quem foi marcado pela digital do apóstolo Max, da apóstola Kedma? Eu fui tremendamente marcado, não é? E cada um dos pastores, que nós somos pastores, tem esse privilégio de chegar na casa dos irmãos e levar a digital dele, não a nossa, a digital deles, e dizer assim: você está sendo marcado pelo pastor, o seu pastor é o apóstolo Marcos, e ele vai abençoar a tua vida através de nós. Nós somos apenas, apóstolo, os seus auxiliares, mas as digitais que estão no coração de cada ovelha são suas. Amém? Debaixo dessa visão temos crescido e avançado. Vamos orar por eles. Eu vou pedir ao pastor Edgar que ore, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Deus bendito e amado, pela vida do apóstolo Marcos, da apóstola Kedma, Muito obrigado. qual tu levantastes diante de nós, ó Deus, para nos conduzir nos teus caminhos, nos dando, ó Deus, dos teus ensinamentos, sendo para nós como mananciais de vida, e nós as árvores plantadas à beira do ribeiro. Obrigado, Deus, pela sabedoria, pelo discernimento que tu tens derramado sobre a vida deles, e que isto, ó Deus, seja abrangente 7 vezes mais, que a alegria, que o vigor, que a prosperidade que tu tens derramado sobre eles, tem chegado até nós, e que nós, ó Deus, como teus servos, e enviado pelo teu Espírito Santo, através dos teus ministros, que para nós são líderes de bênçãos, nós possamos assim, ó Deus, replicar aquilo que deles nós temos recebido. Ensina-nos, ó Deus, a amá-los, ensina-nos, ó Deus, a sermos fiéis a eles, como nós buscamos ser fiéis a Ti, pois a Tua palavra nos ensina esse princípio da fidelidade, e que como corpo que somos, debaixo de um cajado próspero e abençoado, também esta prosperidade e esta unção chegará à nossa casa. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, crendo, ó meu Senhor, que a vida dos nossos apóstolos será um esplendor da Tua glória sobre nós, para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, obrigado. Deus os abençoe de uma forma rica e abundante. Obrigado por todo o amor, carinho e parceria. Que o Senhor os abençoe. Obrigado, irmão Ivan, Valdete, pastor Edgar, Ila, meu amigo Presley, Camila, Fábio, Elaine, Moisés e Sidneide, e o Wallace e Cristiane, e a minha companheira, a apóstola Kedma. Deus os abençoe. Vamos aplaudir a Deus pela vida deles. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, e diz assim: então os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. O homem, irmãos, é uma criação perfeita. Diga assim: criação perfeita. O que a gente ouve, mas de uma forma massificante, é que todo o tempo: você não é perfeito, você não é perfeito, você não é perfeito e você não é perfeito.
Não que essa frase esteja errada, nós não somos perfeitos. Mas ela tem uma intencionalidade ideológica. Escute isso, por favor. Ela tem uma intencionalidade ideológica. E não coopere para disseminar uma proposta ideológica para produzir no homem mais ferida. Por que eu digo isso? A Bíblia, ela é um livro de simples compreensão. Diga assim, simples. Ela é de simples compreensão. Lá no Éden, quando Deus criou o homem, Ele criou a sua imagem e semelhança. Está ligado, igreja? A sua imagem e semelhança. Ele disse, homem e mulher os criou. E soprou sobre ele o fôlego de vida. Essa é uma expressão Ruá Kadosh. Ruá, sopro. E nessa ação, Deus derramou sobre a vida do homem o seu DNA, a sua essência. E ele só pediu algo do homem, que ele não tocasse na árvore do bem e do mal. A árvore era do bem, se ele obedecesse e honrasse o princípio. E ela se tornaria muito intensa se eles quebrassem um princípio. Toda vez que nós cumprimos um princípio, o princípio nos guarda. Você pode dizer isso? Diga, cumprir princípio é ser guardado pelo princípio. O pai dá uma orientação, cumpriu, está guardado. Ninguém te toca, você prospera, cresce, vive em paz dentro do lar. Aí o pai dá uma ordem, você quebrou. Todos os homens que quebram um princípio são quebrados pelo princípio. Então não quebre o princípio. Esse é um princípio divino. O homem foi lá e quebrou. Ele quebrou o princípio e a coisa que ele já perdeu de início foi a possibilidade de relacionar-se com Deus. Todos os dias, na viração do dia, a Bíblia diz, na narrativa de Gênesis, que Deus vinha para conversar com o homem. Então o homem foi feito para relacionar-se com Deus. E era um relacionamento diário, constante. Você vê que tem pessoas, incluso crentes em Cristo Jesus, que levam uma semana inteira para ter uma experiência com Deus. Eles esperam até o próximo domingo, até o próximo sábado, a próxima sexta-feira, para ter uma relação com Deus. Porque isso foi quebrado no Éden. E o homem era um ser relacional, como Deus é um ser relacional. A gente não vem aqui para sentar e ouvir instruções somente. A gente vem aqui na casa de Deus para se relacionar, diga relacionar-se. Para ter experiências com Deus, para ter contato com Deus. E hoje você vai ser restaurado nisso. Ele quebrou o princípio, perdeu a relação, perdeu o ambiente. Todo mundo que desrespeita o ambiente, perde o direito do ambiente. Então, todo homem que desonra uma geografia, ele perde o direito de estar naquela geografia. Isso se dá no reino espiritual de uma forma muito intensa. Adão tinha o direito de tudo. E no dia que ele quebrou um princípio, foi a primeira vez que Adão pecou. Então, irmãos, olha aqui para mim, tem umas teologias que são muito ideológicas, são malignas, não são de Deus. A gente vai pecando. Adão era o filho, era o primeiro, era o queridinho do papai. Deus amava, Deus o formou do barro com as suas mãos, soprou na narina. Mas ele errou quantas vezes? Uma. E Deus o expulsou do paraíso. Parece até brutal, né? Para nós é assim, isso é muito duro. Parece cruel. Não, não é cruel nem brutal. É só cumprir o princípio. Cumprir o princípio, nós nunca... A Bíblia diz que a vara é para a costa do...
Então, enquanto não há tolice, não há vara. Enquanto não há tolice, não há vara. E ele fez uma tolice, e Deus o puniu exemplarmente e colocou os anjos para ele não voltar mais para o paraíso. Então ele perdeu o direito da presença, e ele perdeu o direito da geografia. E aconteceu que a criação de Deus foi deformada, diga assim, deformada. Aí entenda assim, olha, o homem é uma criação perfeita para cumprir um propósito divino. Lá no início, lá no fundamento, lá na origem. E aí veio o primeiro Adão e traumatizou esse propósito divino com o seu pecado. É por isso que a Bíblia diz no Novo Testamento que o salário do pecado é a... Às vezes nós pecamos deliberadamente, imaginamos e imaginando que nós não teremos nenhuma consequência. A gente tem tanto medo de tantas coisas e não tem medo de pecar. Às vezes parece até uma insanidade. Olha aqui, nós estamos com medo e por respeito, por zelo, por cuidado, máscara. Por cuidado, álcool em gel. Por cuidado, isolamento. E tudo isso, por quê? Porque se a gente adquirir esse vírus e ficar enfermo, podemos ir a óbito e ninguém quer morrer. Sim ou não? Quem quer morrer? Até os casais estão beijando menos. Sim. Até, nessa pandemia, 0 de beijo. Olha aqui, irmãos, mas no que tange as coisas mais sérias, a vida eterna, as coisas que vão definir não somente o nosso futuro imediato, mas o nosso futuro eterno, nós nem tomamos nenhuma precaução, nenhum zelo, nenhum cuidado, como se isso não existisse. E a gente olha a televisão, as praias lotadas, a gente diz, essas pessoas são insanas, parece que eles não sabem que tem um vírus, e que a aglomeração pode trazer a morte, essas pessoas são insanas. Você imagina como é que eu me sinto, todo dia vendo pessoas pecando? Da mesma forma, eu fico angustiado como pastor, como conhecedor da palavra. O salário do pecado é a morte. 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 Esse Adão pecou. E aí ele deformou, diga deformou. E o projeto de Deus é restaurar. A restauração é trazer de volta a originalidade. E trazer de volta a originalidade só pode ser feita, não é nem por quem conhece a criação, a criatura, o objeto, mas quem conhece o Criador. Só pode restaurar quem conhece o Criador e a essência. É por isso que Jesus veio. A Bíblia diz que ele estava com o Pai, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe se fez. Ele nos conhece desde lá da origem. Quando Deus nos criou, Jesus, o Logos, a palavra estava com Deus, o Logos era Deus. Ele nos conhece desde a origem. E aí ele vem. Quando ele vem à terra, o que acontece? A Bíblia diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele estava no meio dos seus e os seus não o reconheceram. Além disso, um plano maligno para impedir a restauração. Jesus veio para restaurar
é essa expressão da religião. Religião não é essa ideia que nós temos de ajuntamento, é religar mesmo, é trazer o homem novamente para uma conexão pessoal, uma aliança afinada com Deus, é restaurar a criatura e devolvê-la à essência e ao Criador, restaurando não somente a sua integridade, mas restaurando o seu propósito. A religião, essa expressão se tornou popular e perdeu completamente o seu sentido. Completamente. A gente é religioso, a gente se reúne nas igrejas, canta, louva, e a gente pensa que é isso. Não. Eu estou debaixo de um propósito. O último Adão, Jesus Cristo, veio restaurar a criatura, e restaurando a criatura e suas virtudes, os seus princípios, a sua essência, restaura também o seu propósito, e nós somos devolvidos a Deus, e a Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós já damos tchau ao mundo, e agora começamos a caminhar para o eterno. Quantos aqui sonham com o céu, digam glória a Deus. Agora entenda o seguinte, quando Jesus veio, impuseram sobre ele uma perseguição e levaram-no a Via Crucis, e ele foi submetido a um flagelo. E o livro de Isaías, no capítulo 53, narra sobre isso. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, ele foi castigado. O castigo que trouxe a paz a nós estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aí olha aqui, uma conexão espiritual. Quando Jesus vem, impõe a ele derramamentos de sangue. E nas quartas-feiras nós estamos numa campanha aqui. Por favor, venha a essa campanha, são os derramamentos de sangue. Para que você entenda que o sangue faz parte de um rito sagrado, de sacrifício de um cordeiro santo, para que houvesse restauração completa. Sem derramamento de sangue não há perdão, remissão de pecados, então não há restauração da criação. E o inimigo levantou uma geração para impor a ele essa dor. A primeira vez que Jesus derrama sangue é em Getsêmani. Diga assim, Getsêmani. E ele derramou um sangue no suor. Quantos lembram disso? A Bíblia diz que ele entrou naquele ambiente e começou a orar, e a sua alma ficou muito angustiada, ao ponto de ele suar e cair da sua fronte gotas grandes. O texto diz, gotas grandes de sangue que tocaram o chão. Naquele momento ele faz uma oração: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo não faz a minha vontade, mas a tua vontade. Escute, aquele primeiro Adão, lá no Éden, ele desobedeceu, e aonde há desobediência, há morte. E Jesus veio, e mesmo passando por toda a pressão, por toda a angústia, por todo o sofrimento, ele obedece. E a Bíblia diz até a morte, e obedeceu até o fim, a morte de cruz. Tetelestai, em tuas mãos eu rendo o meu espírito, eu completo toda a obra. Por maior sacrifício que seja, por mais duro que seja, eu entrego-me em obediência ao Senhor, para que a criação seja restaurada, porque ela caiu por desobediência, mas pela obediência eles serão restaurados. Suor, o suor caiu no chão, e a terra foi restaurada da desobediência. Você não é filho da desobediência. Que hoje saia do seu coro, da sua mente, do seu histórico, todo o princípio de rebelião e de desobediência.
Você já viu que do ponto de vista natural os homens são desobedientes, mas nós não fomos feitos assim. As criancinhas deste tamanho não tem nem, ainda nem estão formadas, mas no DNA desobediente. Aqui, irmãos, na igreja, no meio dos crentes em Cristo Jesus, que já foram restaurados, se você lançar uma palavra e os discípulos não gostarem, não tem jeito, eles saem daqui e ainda fazem motim. O que tu achou da palavra do pastor? Não concordo não. E assim como ele é desobediente, planta na cabeça dos outros e muitos seguem na desobediência. Obedeça o seu pai e a sua mãe. Obedeça. Obediência faz bem. A Bíblia diz que quem honra pai e mãe, obedece pai e mãe, se prolonga os seus dias na face da terra. Quer uma vida de sabedoria longa e próspera? Obedeça. A desobediência é caminho de morte. Então, olha aqui, só para a gente passar rápido. Na hora do flagelo, colocaram uma coroa sobre Jesus, e uma coroa de espinho. Diga assim, coroa de espinho. Colocado na cabeça dele. Por quê? Porque lá no Éden, Deus nos fez como dominadores, como príncipes, filhos do Deus eterno. Deus é visto sempre na Bíblia como Rei dos reis, como Senhor dos senhores, como um rei. E como um rei, a coroa é símbolo da realeza, do governo, do mando, da autoridade. E quando nós fomos criados como coroa da criação, porque nós éramos a obra perfeita, mas nós também recebemos a autoridade da parte de Deus para nos manifestar em autoridade. Sabe como nós temos hoje medo de tudo? A gente vai ali nadar, as pessoas dizem, olha, tem jacaré nesse rio. Dá um vento forte. Mamãe, vovó, não sei como é que era na casa de vocês, colocavam lençol nos vidros, no espelho, né? Corre todo mundo para cima da casa. É um medo, tudo nos ameaça. A gente é amedrontado, nós não temos autoridade, não tínhamos. É até difícil pregar, porque a gente sempre se vê como na pessoa do primeiro Adão. Nós temos a autoridade. Ele disse, se vocês pisarem sobre escorpião, ele não vai fazer mal nenhum. Se vocês beberem bebidas mortíferas, elas não vos farão dano algum. Se você, com a tua fé do tamanho de um grão de mostarda, disser a esse monte, monte, retira-te daqui e lança-te no mar, ele te obedecerá. Você dará ordem aos enfermos e eles serão curados. Agora pensa pregar isso, na igreja é difícil, imagina no mundo. Você é filho do Deus Altíssimo. Quando a coroa foi posta de espinho, era para dizer para ele, perdeu a autoridade, perdeu o mando. E eles disseram assim, salve rei dos judeus, zombando da autoridade de Deus, porque ele estava numa condição de humilhação. Mal sabiam eles que tudo era plano divino e todas as coisas estavam sob o controle de Deus. Diga assim, debaixo do controle de Deus. Se você entender isso. Deus é o Deus Todo-Poderoso. E nós somos seus filhos. E nós estamos debaixo do controle dele. Nada nem ninguém nos toca. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A sua fronte estava sendo ferida? Estava. Ele estava sendo machucado? Estava. Ele estava sofrendo? Estava. Mas Deus estava guardando e ele ia reverter o mal em bem. A fronte ferida, cabeça ferida, caiu sangue na terra. E a terra
restaura a autoridade. Nós que outrora não éramos filhos, agora nós somos filhos. Quantos são filhos de Deus? Diga glória a Deus. Adolfo, se tu entenderes isso, olha bem. Um filho usa a coroa do pai. Um filho tem o direito, porque faz parte da dinastia, faz parte da herança. A herança de muitos, quando não conhecem a Jesus, ou de todos que não conhecem a Jesus, é coroa de espinho, é dor todo dia. Põe a coroa de espinho, é perturbação todo dia, é pensamento de mendigo todo dia, é pensamento de destruição todo dia, pensamento de enfermidade todo dia, de miséria, de ruína, de pobreza, atormentado com a coroa de espinho. Na tua cabeça não tem coroa de espinho. Esses dias eu estava ministrando sobre isso, eu disse, não é quem nós somos, é quem nós pensamos em ser, porque nós fomos escravos durante tanto tempo, usamos tanto tempo a coroa de espinho, que agora nós não conseguimos nos ver, nos sentir libertos desta coroa, mas Jesus Cristo veio para restaurar, diga restaurar. Aí ele tira a coroa de espinho, cura as nossas feridas e coloca sobre a nossa cabeça a coroa de governo. Você nasceu para governar, e se você acredita, se expresse e diga glória a Deus. Eu vou me posicionar como um homem que tem a coroa de Deus, a coroa dos céus, a coroa de Cristo e não a coroa de Adão. Quem tem que viver atormentado é quem é filho da tormenta. Nós somos filhos de Deus na terra, mas nós não somos dela. Olha aqui, feriram a cabeça, derramou sangue da cabeça, restaurou. Quem toma a sua cabeça, toma a sua vida, toma o seu destino e toma o seu futuro. Não tem jeito, você só vai produzir a partir da sua cabeça. Tem gente que se vê como um mendigo. Tem gente que se vê, sabe, está entrando um discurso, olha aqui para mim, por favor, em nome de Jesus. Está entrando um discurso que virou moda, vitimismo. Se eu sou vítima do amor de Deus, Fábio. Eu sou vítima da compaixão de Deus. Eu sou vítima da herança de Deus. Eu sou vítima do projeto dos céus. Eu não sou vítima da ruína, da miséria e da pobreza. Ainda agora há pouco, eu estava falando com o pastor Henrique. E a gente estava num momento para trazer a mãe dele para dentro do país, a pastora Ana. E nós tínhamos bolado um projeto. E ela viria para cá, nós levaríamos para Boa Vista e conduziríamos, estava tudo pronto. E começamos a interceder. E de repente a gente conseguiu um avião, pegou ela e levou ela até Uruguai, até Caracas. Está lá em Caracas, agora está em Caracas. Agora há pouco, umas 4 horas atrás. Umas 4 horas atrás. Deus move. Rei, nada de vitimismo. Deus está se movendo. Você, sabe, está entrando no negócio do vitimismo. E o pior é que a igreja está gostando desse discurso. As pessoas estão aplaudindo quem faz esse discurso. Olha aí, olha aqui, no Face. Eu não gosto de abrir esse negócio de internet. Olha, hoje é meu aniversário, mas ninguém vai curtir só porque eu não tenho uma perna. Já viram isso? Quantos já viram isso? Vitimismo. Vitimismo. Que é isso? Ai, ninguém vai namorar comigo só porque eu tenho orelha grande. Eu não teria ninguém, a Kedma, porque eu sou careca. Não, eu sou príncipe. E a Kedma deve estar procurando um príncipe, então ela vai encontrar um príncipe.
E quando ela olhou para mim, eu acho que o olhinho dela brilhou, aí eu vi um príncipe. Pronto. Uau. Pronto. É assim, Deus vai restaurar a tua identidade. Ele vai restaurar aquilo que rege a tua cabeça. Diga, eu nasci. Não, mas fale forte, diga, eu nasci para reinar. Restaurados para prosperar, senão não vai. Olha aqui, compreendendo o trauma e as restaurações. Já vimos o trauma da cabeça, o trauma do suor. Vamos ver aqui o trauma das mãos. Vocês lembram que Jesus foi crucificado e colocaram um cravo na mão dele? Levanta as tuas mãos assim. E diga, as minhas mãos foram restauradas. A mão é símbolo de autoridade. Se fere a tua mão, você perde a autoridade. Ei, olha aqui, se você é pai, você tem autoridade dentro da tua casa. E hoje Deus vai restaurar a tua autoridade. Eu sou pai. E eu tenho uns filhos que são casados. Não mudou nada. Mas nem uma vírgula. Nem meia vírgula. Nada. Hoje de madrugada o Felipe me telefonou. Eram umas 2 da manhã. Ele disse, pai, amanhã eu vou ministrar num congresso. Beleza, me faça 2 favores. Dê um testemunho rápido do que o senhor compreende sobre esse tema. Ele deu o tema e eu falei, filho, eu não entendo nada disso. Aí ele disse, mas a segunda coisa, o senhor entende, me abençoe. Eu digo, então está abençoado. Ele disse, então pronto, está feito. Você tem autoridade. Diga autoridade. É um negócio que não sabe para onde o menino foi, não sabe com quem foi. Por quê? Porque ele se vê sem autoridade. Ontem eu vi um vídeo. A filha pegando o cabelo da mãe e puxando, e dizendo assim, você vai me levar para a festa, senão não larga o teu cabelo. E ela falou assim, larga a mamãe que está doendo. Quem tem autoridade fala assim, irmão? Você acha mesmo que o Felipe ia puxar no meu cabelo? Está rindo de quê? Assim, na boa. É inconcebível, esse negócio não existe. Mas por quê? Porque eu sou bruto? Mas aposto que o senhor é bruto. Não sou bruto com os meus filhos. Não sou. Não tem brutalidade. Não existe brutalidade. Brutalidade não é da parte de Deus. Deus é um Deus de amor. Sabe, as pessoas só sabem ser brutas. Autoridades pela brutalidade. Não é. Lá em casa é princípio dos céus. O pai é um pai de amor. Mas o pai é um pai que tem Você vai sair daqui e vai impor a sua autoridade sobre o seu dinheiro. É você que manda no dinheiro e não ele em ti. Aí ele fica te achatando, ele fica te dominando, dizendo o que você vai fazer. Tem gente que está dizendo assim, eu só vou casar quando tiver dinheiro. Quando tiver dinheiro você vai casar, pronto, você tem tudo para dar errado. Tudo. Porque se ter dinheiro fosse posição para casar, todo rico era feliz. Não, eu vou casar porque eu tenho a bênção daquele que tem a autoridade e eu vou viver por essa bênção. Eu vou ser muito produtivo. Diga assim, produtivo. Porque quando Jesus foi furado nas mãos, ele foi restaurado a sua produtividade. Chegou de negócio de trabalhar 10 anos e não vê nada. Eu trabalhei a vida inteira, pastor. Eu não tenho nenhum casebre, porque hoje Deus arranca a maldição de trabalhar e não colher.
colher, você vai trabalhar e você vai colher. E ainda esse ano Deus vai te mostrar que Ele é Senhor na tua vida, e você vai colher de uma forma abundante e em porção dobrada. Se você acredita nisso, você diga assim: Deus, restaura a minha mão, e aonde eu colocar a minha mão, vai dobrar, vai dobrar, vai dobrar, vai dobrar. Nós não temos mão de escravo, a nossa mão é de príncipe. A mão de escravo trabalha e enriquece o Senhor, e não traz para Ele nenhum prazer. Nossa mão não é de escravo, nós não somos escravos de nada, nem ninguém, nem do sistema financeiro, nem do sistema do mundo. Nós não somos escravos, nós somos livres, e nós vamos produzir e vamos colher. Em nome de Jesus. Aí vieram uma teologia que os crentes, não, a gente é tudo humildezinho. Ele foi ferido nas suas mãos, e ele disse: aonde você colocar as tuas mãos, levante sua mão assim e diga: Deus, restaura a minha mão. Eu quero declarar: tudo que você fizer de agora para frente, faça com entendimento. Coloque a mão nas suas finanças e diga: eu não tenho mão de escravo. Mão de escravo é que produz para os outros. Eu fui escravo em Adão, mas agora Jesus Cristo foi ferido na mão para que a minha mão fosse restaurada. Eu sou filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Símbolo de afetividade. Afetividade, diga afetividade. Tem gente que não sabe usar a mão. A mão é violenta. As pessoas não sabem abraçar. Vem cá, Guilherme. Tem uma turma que abraça empurrando. É um negócio. Nunca afagou o filho. Mão ferida. Mão de Adão, o primeiro caído, deformado. Quando você toca nos seus filhos, você restaura. Eles sentem amor e proteção. Tem muito filho, olha aqui, o filho se sentindo abandonado pelos pais. Por quê? Você vai pegar nos teus filhos, na mão deles. E o fato de pegarmos na mão dos nossos filhos transmite segurança. Os nossos filhos serão seguros. Às vezes as mãos são tão violentas que os pais seguram as crianças e não entendendo o poder da mão. A criança, ela se distrai, ela é criança. Aí às vezes está andando aqui no shopping, olha para ali, o pai pega e dá um puxão. Só falta arrancar o braço. E ainda chama assim: seu lerdo, olha aí. Vai atravessar a rua, olha lerdinho. E segurando pela mão. Olha aqui o que eu vou lhe dizer. Ele está contando os dias para soltar a tua mão. Está contando os dias, porque as tuas mãos o ferem. Mão que abençoa, sempre vai ter filhos perto. Eu tenho um filho grande, eu tenho um farrusco, se eu der corda para ele, aí ele vai lá para casa, ele se joga na cama e ele pega na minha cabeça, ele me abraça, eu digo: pai, ele quer pôr a perna por cima de mim, sai para lá. E um monte de filho doente, porque foram criados por mãos de pais escravos. Mas entre nós, sabe, tem mulher que o marido vai, vem cá, vai assim, ó, vai assim, aí ela pega e empurra. Não me toca, olha. Não me toca. Não me respondam não, quantas mulheres já fizeram isso aqui? Pois a senhora nunca mais. O senhor está entendendo? Não me toca. Ué? E o senhor, se ela está dizendo não me toca, é porque essa mão foi usada de uma forma indevida. Porque toda vez que eu estou perto da Kedma, ela quer que eu abrace. E é difícil para mim
Eu estou ali na cama, aí ela pega a mão, põe para cá, põe a outra mão, segura aqui. Vocês estão me olhando assim por quê? Calado por quê? Vocês estão querendo imaginar, é? Você não peque não. Aí vai a mão para lá, para cá, tá. Aí chega assim no rosto. Aí, em nome de Jesus. Jesus já foi ferido. O sangue da mão dele caiu no chão. E a terra foi restaurada na sua afetividade. Ele é um Deus de amor. Só se sente rejeitado neste tempo quem não passou por restauração divina. E às vezes a gente está pregando na igreja a gente prega, parece até que o cara nunca... Quantos aqui são salvos em Cristo Jesus, que já receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da tua vida? Assim, eu já recebi Jesus como Salvador da minha vida. Sabe o que a gente está dizendo? Ele restaurou, você vivia debaixo da regência do passado. Só para a gente terminar, símbolo de dar e receber. Hoje eu faço 18 anos de ministério aqui nesta casa. De ministério como pastor presidente aqui nesta casa. Eu tenho 33 anos de ministério pastoral. Hoje é meu aniversário. De ministério, 18 anos aqui. Se eu não for restaurado, aí o irmão pega. Esses dias foram na minha casa. E a Adri levou um negócio assim de mesa. Estava sonhando com aquilo. Porque lá em casa eu tenho uma alma feminina. Eu gosto da... Mas ficou... Hoje eu fiquei sentado lá olhando. Eu digo, mas rapaz, combinou demais. Que coisa linda. Cada um foi lá. Eu recebi uma pizza assim grande. Com uns talheres. Eu estou doido para estrear. Só falta a pizza. Se você levar a pizza, a gente estreia os talheres. Tem gente que não sabe receber. Mão ferida. Tem gente que não sabe dar, é mesquinho. Tem gente mesquinha. Sabe o cara que é mesquinho? Ele vem para essa casa aqui, olha aqui o mesquinho, vem para essa casa. E ele fica levantando teses que dízimo não é de Deus. Não é porque dízimo não é de Deus, não, ele sabe que é. Todo mundo sabe, isso é uma teologia muito, assim, já é fajuta esse negócio. Diga o que você pensa sobre o dízimo. É lógico que o diabo vai dizer que não é de Deus. O diabo vai dizer, olha o dízimo, os irmãos da igreja, dê o dízimo porque vai fazer prosperar o reino de Deus. As missões vão avançar, muitas pessoas vão ser arrancadas do reino das trevas. Ele vai dizer, não, vão roubar, não sei da coisa. Nada, é porque ele é mesquinho. Mesquinho. Mesquinho não gosta de dar. Mesquinho não gosta, ele é mesquinho. E quando ele vê alguém dando, ele fica assim, endemoniado. Meu Deus. Tem mulher que gosta de dar presente, o marido segura, dá presente, vai empobrecer a gente, não empobrece não. A Bíblia diz assim, ó, mais bem-aventurado é dar e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, transbordante, generosa. Quer ver? Olha, eu estou com esse relógio aqui. Às vezes eu tenho tanto relógio na minha casa, e às vezes eu ainda venho sem relógio. Por quê? Eu pego às vezes 10 relógios, e saio, e vou e dou para o irmão. Olha, você vai entrar no tempo de Deus. Toda vez eu uso essa frase. Dou um relógio, você vai entrar no tempo de Deus. Dou um relógio, você vai entrar no tempo de Deus. Dou um relógio, você vai entrar no tempo de Deus. Um dia, eu estava lá em Bogotá, eu e Kedman, com o apóstolo César Castelhano. Tu lembra, gente? Que ele falou assim, um dia Deus me pediu o meu relógio, e era caríssimo. E era o relógio do meu sonho, eu juntei dinheiro para comprar esse relógio. E Deus disse assim, dê esse relógio. Ele disse, não, essa é a voz do inimigo. Sai de mim, espírito de confusão. Eu tenho varas de pescar. Eu tenho uns tubos de vara de pescar. Eu ganho vara de pescar. Esses dias eu ganhei 2 varas de pescar, que é mais de R$ 1.200.
Mas eu dou a vara, fulano vai pescar, pega uma vara minha aqui. Ai, essa vara é do meu sonho. Não tem apego nenhum. Dá e dá. Esse negócio é tão poderoso, você vai descobrir. A tua mão vai ser curada, irmão. Você vai dar com generosidade, com amor. Você vai dar, e você vai ver que na tua vida nunca vai faltar de uma forma abundante, superabundante. Deixa eu só concluir aqui, diga assim, os pés. Restauração dos pés. Pode pôr, passa para mim, vai lá para os pés para encerrar. Isso aqui está igual conversa de bebo, encerradeira, acabadeira, terminadeira, e nunca ele para. Diz assim, os pés. Vocês lembram que as mãos foram feridas e os pés também foram pregados com cravos? Pegue no seu pé aí, diga, os meus pés serão restaurados. Porque às vezes a gente não entende isso. A gente pensa que a vida é tudo natural e o diabo ama quem relativiza tudo. Porque na realidade tudo é espiritual, nada é relativo. Mas o diabo gosta demais, aí o cara trabalha, ele anda, não consegue se deslocar. Os pés foram restaurados. Quando feriram os pés de Jesus, Deus estava restaurando aquele homem que ele criou lá no jardim. E o homem que ele criou lá no jardim é um homem ágil, diga ágil. Ágil, você vai se movimentar com habilidade, com agilidade. Você não vai ficar, parece que não sai do lugar. Vive 10 anos na mesma geografia, 20 anos, 30 anos, 40 anos, não se moveu, pés feridos, medrosos. O lugar até não é muito bom, ele tem até o desejo de sair, mas ele é intranquilo, porque ele acha que se ele sair, ele não vai se dar bem em lugar nenhum. Não é verdade. Olha que Deus te fez e ele disse, caminha para a direita, percorre a terra na sua largura e na sua extensão, porque aonde pisar a planta do teu pé, eu vou te dar por herança. Eu quero te abençoar, para que você caminhe e expanda a sua geografia, expande a sua geografia. Às vezes a gente testemunhando, parece assim até a testemunho sabe, boçal, ostentação. Não é, a gente é simples. Eu optei por isso, é minha decisão. Eu amo as coisas de Deus, mas eu quero abençoar a sua vida. Para amar as coisas de Deus, isso é muito próspero. Um dia eu falei para Deus, eu queria conhecer todos os estados do Brasil. Eu conheço todos os estados da federação, todos. Eu conheço todos os municípios do nosso estado, todos. E eu conheço 5 continentes. Ai, não é nada de dinheiro. Foi porque eu criei. Eu disse, Senhor, estou aqui, o Senhor me prometeu que eu ia para a direita, para a esquerda. Aí eu estava ouvindo a apóstola Marita, ela disse, Deus está te levantando, você vai percorrer a terra, você tem passaporte? Eu disse, não, se não tem passaporte, você nunca deu o primeiro passo. Aí eu fui, tirei meu passaporte. Em 2 anos, todo o meu passaporte estava selado de tanto viajar. Irmão, em nome de Jesus, Deus vai te desatar. Você não é filho do primeiro Adão. Você foi restaurado. Todo pé tem direção, pé restaurado tem direção. Sabe quando nós somos levados para o erro, nós somos levados pelos nossos pés. Por que os nossos pés não têm direção? Esse pé que te leva para distante da tua família, diga misericórdia, é um pé ferido. Ele não sabe onde está a casa dele, onde está a paz. Formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Ele vê esse lugar aqui, mas ele prefere ir para o lugar de morte. Dia de hoje tem um monte de barzinho. Tem a praga do sextor. Ai, sextor. Eu falei para vocês esses dias, eu estava mostrando para Kedman. Eu disse, Kedman, às vezes eu digo coisa, e os irmãos não entendem. Nada que é dito, como um adágio popular, é dito por acaso. Ele tem uma origem. Eu estava mostrando para ela onde se originou, qual era a intencionalidade. E está todo mundo sextando.
Os caras crentes sextando. Ai, sextou. Sabe, 18 horas a gente entra no relacionamento com Deus, é Shabat. Aí o cara entendeu esse princípio, e ele feriu o princípio, e ele disse: sextou. Sextou é assim: eu saio do meu trabalho e eu estou livre para as experiências sexuais, eu estou livre para a bebida, eu estou livre para a prostituição, eu estou livre. Não, sextar para nós chegou sexta-feira, no entardecer, a nossa vida é consagrada ao Senhor, é Ele que nos restaurou, Ele nos fez perfeito para cumprir um propósito perfeito. O meu pé está na direção correta e não na direção de morte. A Bíblia diz que há caminhos que para os pés dos homens parecem muito bons, mas no final deles é um final de morte. Quem não tem pés restaurados sempre caminha e leva a gente para o lugar de morte. E misericórdia, porque você já foi para o lugar de morte e Deus te deu o livramento. Tem pais que levam toda a família para o lugar de morte, e ele ainda publica esse lugar de morte como sendo o melhor lugar do mundo. Direção, conquista, diga conquista. Diga base. Olha aqui. Meu biotipo é atarracado. Sou atarracado. Eu sou um nortista, que é uma mistura de índio com nordestino. Soldado da borracha, atarracado. Centro de gravidade baixo. Um bom judoca. Um bom lutador. Porque o centro de gravidade é baixo e as pernas são de equilíbrios. Base forte. Todos os nossos movimentos, eles partem de uma base. Se a base é forte, o homem é forte. Com o pé ferido. Quem sabe o que é fascite plantar? Uma inflamação na fáscia do pé. Esporão de galo. Alguém já sofreu desse mal, esporão de galo? Levanta a mão aí. Já sofreu mesmo? Minha amiga fisioterapeuta que está ali, né? A senhora sabe o que é esporão de galo? Uma inflamação na face plantar. Meus irmãos, quem já sofreu sabe. O cara fica na cama, perturbado, pensando assim: amanhã de manhã eu vou ter que pisar no chão. Pisar no chão é pisar no lugar da conquista dele, é caminhar, mas ele está inseguro, porque é dor. Só amanhecer e pôr o pé no chão é um sofrimento. Eu sofri de fascite plantar, e eu sou um atleta, e eu uso os meus pés para isso. E eu ficava na cama: meu Deus, eu tenho que sair para correr. Eu usava tudo que era tênis, palmilha de tudo que era jeito, fazia todos os tipos de restauração, tomava antiflamante, não dava jeito. Para descer da cama, está aí a Kedma, ela me via o meu sofrimento, eu descia da cama, eu ficava deitado, e eu ia me escorregando. Pôr a sola do pé, a planta do pé, no chão era um sofrimento. Sabe, tem gente que no reino espiritual está assim, com medo. Hoje você vai colocar o teu pé no chão, a tua família vai ser firme. Tem gente que tem medo de construir família. Ai, família, é tudo... Ei! É porque a base dele era frágil. Ele estava no primeiro Adão, e o primeiro Adão é o Adão do escravo, o Adão do sofrimento, o Adão da ruína, da miséria, da pobreza. Jesus já veio e tirou a maldição. Ou a gente acredita, ou a gente vai viver na regência do passado. Eu vou construir família, e minha família vai ser saudável. Eu vou viver esse tempo de pandemia, esse negócio não vai me pegar. Eu não vou morrer antes, vou viver e vou contar as maravilhas do Senhor. Aí o cara diz: não empreenda, porque o Brasil, você vai empreender, coloque seus pés no chão. Fique de pé, por favor.
Não declines, nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Pés restaurados nos levam a lugares certos, com agilidade e suavidade. Pés restaurados nos levam ao lugar certo, porque tem muita gente indo rápido para o lugar errado. Os pés restaurados nos levam ao lugar certo. Levanta a sua mão e diga: Senhor Jesus, nesta noite eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Diga assim: eu renuncio. Diga: eu renuncio à filiação, à herança do primeiro Adão. Você pode dizer assim: eu recebo a filiação e a herança do último Adão, Jesus Cristo. Diga: ele foi ferido para que eu fosse restaurado. Então seja restaurada para viver o melhor tempo de toda a tua vida. Se tem alguém aqui que quer receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, queria que viesse aqui à frente, quero orar contigo. Se você veio aqui e se você tem desejo de receber, eu quero servir a Deus, eu estou pensando nisso. Esses dias o Espírito Santo está se movendo na terra e tem muita gente pensando nisso. Não quero mais servir ao mundo, eu não quero mais essa vida, mas não tem coragem. Por que não tem coragem? Porque viveram tanto tempo debaixo da regência da escravidão que não tem coragem de se tornar um homem livre. E a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A você que nos assistiu pela internet, pelo YouTube, que Deus te abençoe, queridão. Que a tua casa seja visitada pela presença poderosa de Jesus.